Teste som. Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Estamos aqui, mais um culto online de sexta-feira, culto de ensino, de oração, né? Agradecemos por você estar abrindo as portas da sua casa para receber, né, a nossa pessoa, mas principalmente a pessoa de Jesus. Esse tem que ser o seu convidado de honra, amém? Gostaria de compartilhar, né, uma passagem que está em Josué 23, 6. Josué 23, 6. A palavra do Senhor diz assim: esforçai-vos, pois, para cumprir e guardar tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desviei, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra do Senhor diz que nós devemos caminhar no caminho reto e que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. A porta permanece sendo estreita. E somente se você guardar e cumprir tudo aquilo que foi descrito na palavra do Senhor, né, nos seus mandamentos, e tudo aquilo que o Senhor Jesus veio a este mundo e deixou como legado, você vai alcançar a tua vitória. A nossa vitória não está apenas neste mundo, mas está em ir aos céus e ficar por toda a eternidade com nosso Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez poder estar aqui, Senhor, compartilhando da tua palavra, da tua mensagem. Senhor, eu te peço, Pai, que cada lar, que cada pessoa, Senhor, que ouvir e ver este culto, que o Senhor esteja, Pai, abrindo entendimento, os seus olhos, seus ouvidos e principalmente o seu coração, para receber, Senhor, da semente que é a tua palavra, que seja um campo fértil, Senhor, que seja uma terra boa, Senhor, que venha dar muitos frutos, porque o Senhor disse que nós temos que ir e pregar a tua palavra a toda criatura, que nós temos, Senhor, que passar adiante os teus ensinamentos, não como represar para nós mesmos aquilo que o Senhor nos ensinou, mas principalmente que sejamos como rios de águas vivas que fluam do nosso interior. Amém? Vamos adorar ao Senhor? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei
longe eu naveguei, não vejo mais o cais, sou Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Glórias a Deus. A nossa vida tem que ser do Senhor, porque no momento que Ele é chamado de mestre na nossa vida, é porque nós confiamos naquilo que Ele está nos ensinando. E o Senhor, na sua palavra, Ele diz que nós somos mais que vencedores. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando fortalezas,
conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Paz do Senhor a todos. Quero saudar a todos que estão nos assistindo com uma boa noite, né? E desde o início peço para nós tirar aquele tempo inicial de oração. Peço que feche seus olhos por um instante. Vamos tirar um tempo de oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Pai, de ensino, de oração, onde a Tua palavra, Pai, será mais uma vez, Pai, declarada, Senhor, a Tua palavra que traz ensino, Pai, nas nossas vidas, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, para que a Sua palavra, Pai, entra, Pai, frutifique na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, primeiramente pedir para quem está nos assistindo, então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses. Palavra de Deus, livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Glórias a Deus. Então, essa situação aqui, Paulo está entrando em oração para os irmãos da igreja de Colossos. Então a gente viu aqui que por essa passagem, ele está intercedendo por esses irmãos em várias áreas, em vários níveis. Como diz no final do versículo, ele intercede para que esses irmãos sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, que eles tenham sabedoria e inteligência espiritual. O ponto que nós vamos abordar hoje é conhecendo a vontade de Deus. Então o tema da mensagem hoje é conhecendo a vontade de Deus. E a primeira questão que se levanta: como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida?
É uma pergunta assim que a gente tem que pensar para dar uma resposta, né? Então a primeira pergunta é essa: como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas se perguntam se na direção que elas estão seguindo suas vidas, elas estão de acordo com a vontade de Deus. Então a gente fica com essa, não vou dizer dúvida, sim, pode até ser uma dúvida, mas a gente fica assim com essa curiosidade, se realmente, será que eu estou seguindo a direção de acordo com a vontade que Deus quer que eu siga? Então muitas pessoas se perguntam isso. Outras ficam confusas também a respeito de sua vontade. E elas também perguntam se Deus tem um determinado desejo específico para a sua vida. Então elas estão seguindo as suas vidas, mas elas ficam também naquela inquietação: será que eu estou fazendo algo e Deus tem um determinado desejo específico, eu estou fazendo outro? Então muitas pessoas também ficam com essa determinada confusão. Outra situação, muitas vezes também a gente fica angustiado para saber se a gente está errando sem perceber. Então a gente também cria essa preocupação também com relação à vontade de Deus. Será que eu estou errando e não estou percebendo? Então esses questionamentos vêm muito assim na nossa mente, né? A gente fica pensando: será que realmente eu estou na direção que Deus quer que eu estou? Será que Ele tem um desejo para mim específico e eu estou caminhando em outro? Será que também eu estou errando sem perceber? Então são muitos questionamentos que a gente faz a respeito daquilo que Deus tem para nós. Só que um dos desejos que Deus tem para nós é que a gente viva o seu plano na nossa vida, que também nós podemos dizer propósitos. Então planos e propósitos, nós podemos dizer que eles são sinônimos. Quando a gente lê na Bíblia sobre planos e propósitos, a gente já direciona o mesmo sentido já. Então a gente fica assim, esse desejo que Deus quer que eu siga o propósito, será que eu estou dentro dele mesmo? Vamos abrir então, começar a iniciar esse ensino sobre conhecer a vontade de Deus. Vamos abrir no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ver o que a palavra começa a dizer a respeito da vontade do Senhor. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Então aqui, primeira coisa, pensamentos de Deus e vontade dele a nosso respeito são pensamentos que nem diz a palavra, que não é são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos esperais. Seguindo, para mim começar a tentar, a começar a entender
essa questão da vontade do Senhor, eu tenho que ser, inicialmente, cheio do conhecimento, como a gente leu no texto, naquele primeiro texto que a gente abriu de Colossenses 1:9, que a gente tem que ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Então, antes da sua vontade, eu vou ter que ser cheio do conhecimento. O que a palavra está referindo ali? Que eu, sendo cheio do conhecimento, eu tenho que inicialmente o quê? Eu tenho que praticar a palavra. Então, ser cheio do conhecimento, primeiramente, praticar a palavra. Às vezes a gente tem uma pequena confusão em entender ou ler a palavra. Mas conhecimento, ele vai mais além. Conhecimento é o quê? Praticar a palavra. Por exemplo, quando eu só leio a palavra, eu estou apenas fazendo uma leitura de informações. E isso se refere em todas as áreas. Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente tem tudo que é tipo de informação. Hoje está tudo fácil o acesso às informações. E a Bíblia também. Se a gente simplesmente abrir e ler, a gente está tendo acesso a informações. Só que o conhecimento que a Bíblia fala, que a gente tem que aplicar na nossa vida, o conhecimento significa em ler essa palavra e praticar. Pois assim eu vou começar a conhecer a vontade de Deus. Por exemplo, quando eu tenho com alguém que a gente tem relacionamento, a gente primeiro o quê? A gente primeiro começa a ter um primeiro contato com a pessoa. Que nem quando a gente mora junto, é uma pessoa que com a pessoa que a gente se casou, por exemplo, num casamento. A gente conhece a pessoa, não é no primeiro dia, não é na segunda. A gente começa a ter conhecimento da pessoa, é na convivência. Então, a gente tem que ter esse discernimento de que quando a gente lê na Bíblia conhecimento, não é apenas aquele conhecimento superficial. Alguém me falou e eu já conheço então fulano, eu já conheço tal pessoa. Não, conhecimento é quando a gente tem relacionamento. E para conhecer a vontade de Deus, ela também vai passar pelo quê? Pelo relacionamento que a gente vai ter que ter com Ele, através da aplicação prática da sua palavra. Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter, para a gente chegar ao nível de conhecer a vontade de Deus na vida de cada um. A gente vai ter que aprimorar o conhecimento que a gente tem de Deus, e é através da palavra. Pois, sendo cheio do conhecimento, o que isso vai me levar? Vai me levar a, primeiro, o meu pensamento, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto, vai começar a ser, como é que eu vou dizer a palavra? A gente vai começar a ver aquela interferência de Deus em cada questão dessa da nossa vida. Porque quando a gente começa a entender a sua vontade, a gente vai começar a ser confrontado, a seguir a sua vontade no nosso pensamento, nas coisas que a gente faz e naquilo que a gente pensa. Então essas áreas que nos cercam, a nossa mente,
a nossa vida diária, ela vai começar a ser confrontada, por causa justamente o quê? Desse conhecimento que a gente começa a adquirir. Quando a gente começa a adquirir esse conhecimento, começa a entender a vontade do Senhor, internamente e nas nossas atitudes, a gente também vai sendo confrontado a praticar a sua vontade. Só que para eu conhecer e praticar essa vontade, existe 2 princípios da palavra que eu vou ter que entender. Primeiro deles se refere à sabedoria dominante de Deus. Então, sabedoria dominante de Deus. Então eu tenho que entender, primeiro, Deus, Ele é acima de tudo e de todos. Dos tem poder acima de tudo e de todos. Então, uma dos atributos, por exemplo, de Deus, é que com relação à sua palavra, Deus, Ele não muda. Então Deus, Ele não vai mudar. Então Ele tem a vontade dEle na nossa vida. Tem questões que Ele não vai mudar. Então, por exemplo, a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje, e a mesma amanhã e sempre. Ela não vai mudar, independente da vontade dEle na nossa vida, ou independente da vontade que eu tenho de querer fazer algo para Deus. A vontade dEle, ela não vai mudar, ela vai estar acima de tudo. A palavra em Malaquias 3:6, ela diz que Deus, Ele não muda, não precisamos abrir lá, mas você pode ver depois que Ele não muda, o Senhor não muda. Outra coisa, Ele também fará que nada impeça o cumprimento de suas promessas e profecias que tem na sua palavra. Então, independente de circunstâncias, de atitudes da nossa parte, nada vai impedir o cumprimento. Então, aquilo que está aqui na palavra, que já foi cumprido, e coisas que estão sendo cumpridas hoje, e que vão ser cumpridas amanhã e no futuro, elas não vão mudar, ninguém vai impedir, porque a sua soberania não muda. Então, independente de toda a vontade que Deus tem na vida de cada um, a soberania dele vai sempre estar acima. Amém? Outra situação, o outro princípio que a gente tem que entender para começar a desenvolver a vontade de Deus na nossa vida, é o livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, esse princípio também causa muitas ideias, muitos questionamentos, né? Então, primeira coisa, aquilo que eu pedir para Deus deve envolver primeiro tudo aquilo que Deus quer para mim. Então essa é uma vontade de Deus, que tudo aquilo que eu vá pedir para Ele, Deus quer que aquilo que a gente peça esteja de acordo com a vontade dEle, que nem a gente viu ali um pouco antes, dentro do plano e propósito que Ele tem para a nossa vida.
Ele também quer que tudo aquilo que a gente pede para Ele esteja envolvido nesse plano, né? Ou nesse propósito. Só que o livre-arbítrio me dá o quê? Quando Deus estabelece o livre-arbítrio, eu tenho o direito de rejeitar a vontade dele. Então eu tenho o direito de rejeitar a vontade dele na minha vida. Então a nossa vida, ela vai ser tomada o quê? Por decisões, e nessas decisões vão estar escolhas. Quando a gente resolve fazer escolha, que o meu livre-arbítrio entra contra a vontade de Deus, aí é que começa a vir o quê? O problema. Quando o meu livre-arbítrio, eu decido exercitar ele, eu decido agir de livre-arbítrio, só que contra aquele plano ou propósito que Deus tem para a minha vida, o que vai acontecer? Deus já não vai ser o responsável por aquilo que eu estou escolhendo. E sim, cada um de nós vai ser o responsável pelas suas escolhas. Porque, vamos voltar um pouquinho. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem, Ele cria os animais. Mas qual a diferença que é destacada entre o ser humano e os animais? O ser humano é um ser que pensa, é um ser que tem raciocínio. Os animais são seres de instinto. Então, por que, se a gente recebe um livre-arbítrio, é justamente por isso. Porque Deus nos criou criaturas inteligentes. Então, quando a gente toma decisões e resolve fazer escolhas, a gente tem que pesar a consequência. Porque Deus nos deu a inteligência, e através dessa palavra Ele também nos ensina a gente a ter discernimento sobre aquilo que a gente quer seguir nossa vida, sobre o plano que a gente quer seguir nossa vida. Então eu tenho que entender o quê? Que quando eu tomo uma decisão, escolho ter uma atitude contrária à vontade de Deus, resolvo seguir um caminho diferente do caminho que Ele quer para a minha vida, primeiro, eu sou responsável pelas escolhas. Segundo, as consequências, independente de eu ter o livre-arbítrio que Deus permite que eu tenha, ela não vai me isentar das consequências. Então, o fato de eu poder agir de uma forma com livre-arbítrio, ela não vai me dar isenção de me escapar das consequências. Porque às vezes a gente vê pessoas falar assim que quando Deus quer fazer, Ele muda. Sim, a gente sabe que Deus, que nem a gente falou no início ali, no princípio anterior, a soberania de Deus. Ele tem o poder de tudo, Ele pode fazer tudo, Ele pode mudar, Ele é soberano. Mas por que Ele nos fez então pessoas inteligentes e nos deu o quê? Essa questão de escolhas pelo livre-arbítrio, para que a gente exercitasse isso. Então, isso é uma responsabilidade que é nossa. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu penso assim que, mas se eu sair do propósito de Deus,
No momento que Ele quiser, Ele vai me trazer de volta. É um engano, não entre. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo ele traz esse engano, que tu está dentro do propósito de Deus, tu saiu um pouquinho, daqui a pouco tu volta. Mas se fosse assim, então Ele não nos dava o livre-arbítrio. Simplesmente Deus, Ele dava uma direção, uma cartilha que eu tinha que seguir, só aquilo ali. Só pode fazer isso, não pode sair disso. E não é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente faz escolhas erradas, escolhas que saem contrária à vontade que Ele tem para a nossa vida, que sai do plano e propósito, as consequências que eu vou colher dessas minhas escolhas, se eu não me arrepender no caminho, se eu seguir fazendo escolhas erradas por esse princípio, os planos dele na minha e na sua vida não vai ser cumprido. Ele só vai ser cumprido quando a gente age de acordo com a sua palavra. Que nem a gente falou antes, cheio do conhecimento, é ler a palavra, mas praticar a palavra. Então é essa prática da palavra que vai me levar ao centro da vontade dEle, vai me levar a entender. Aí sim, no caminho, quando vem os percalços do caminho, com o conhecimento que eu vou adquirindo, eu vou entendendo que se eu me desviar para cá, eu estou errado, se eu me desviar para lá, eu estou errado, mas seguir o caminho reto. O Espírito Santo, Ele vai nos guiar a seguir o caminho e a vontade que Deus tem na nossa vida. Então vamos entender assim, aprofundar um pouco mais assim essa questão, né? Eu até queria dar uma dica assim para quem está assistindo, se puder anotar aqui, porque essa questão assim, ela nos gera muitas perguntas. Então eu enumerei aqui 6 questões, e aí para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa questão da vontade, então eu dou essa dica. Quem quiser pegar um papel, uma caneta para anotar, né, essas perguntas, né? Então vamos começar a entender qual os benefícios que a gente tem em seguir a vontade de Deus e qual as consequências que a gente tem de ignorar a sua vontade. Então, antes da gente sair tomando decisões, tomando atitudes, vamos fazer perguntas, vamos nos perguntar algumas questões. A número 1, então, primeira pergunta que eu e você deve fazer: a decisão que eu estou tomando, ou o caminho que eu estou seguindo, ele é compatível com a palavra de Deus? Então, primeira pergunta: isso é compatível com a palavra de Deus? Então, como é que eu vou tentar entender essa questão? Primeiramente, qualquer decisão que eu for tomar, eu busco na palavra de Deus alguma coisa que relacione aquele tipo de decisão que eu vou tomar. Então eu vou pesquisar na palavra, né? Eu vou em oração pedir para que Deus me dê a direção através da sua palavra, para saber se determinada atitude que eu quero tomar na minha vida, ela vai estar de acordo com o que está na palavra, ou vai estar em desacordo. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade,
De repente, eu ganho, a gente é oferecido uma proposta para a gente ter um ganho financeiro maior em nossa vida. Só que a gente começa a analisar a proposta, e aquela proposta ali a gente começa a ver que a gente vai ter que ter atitudes de desonestidade. Então a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos ensina o quê? Que nós devemos ser retos, honestos. Então é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Se tem uma questão ali, uma proposta, ou qualquer outro tipo de situação envolve uma questão desonesta, eu já começo a ter um entendimento que aquilo ali não é a vontade de Deus na minha vida. Então, se eu praticar aquilo ali para ter um ganho financeiro, mas eu vou ganhar mais, vai melhorar a minha vida, a vida da minha família. Mas isso não é compatível com a palavra de Deus. Vamos abrir lá na palavra, o Salmo 119. Salmo 119. Vamos ver o que o salmista fala em relação a estar compatível com a palavra. Salmo 119, versículo 11. O salmista aqui diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha o que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, por isso que a gente botou aquele primeiro questionamento: isso é compatível com a palavra de Deus? Quando a gente citou o exemplo de ser desonesto, o salmista está dizendo aqui, não pecar, então é um pecado. Então eu tenho que analisar, quando eu estou tomando decisões e atitudes, eu tenho que ver se, primeiro sinal, se eu não estou cometendo um pecado contra Deus, contra alguém. Se essa questão for pecado, eu identifiquei, essa situação está errada, já é um pecado. Já o primeiro sinal que o quê? Que para mim seguir a vontade de Deus, eu não vou seguir na linha daquele pecado. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele é um livro também que ele nos traz muitos ensinamentos de conduta. Então, nessa questão de ser compatível com a palavra, assim como o salmista falou, de a gente ter a palavra dentro do nosso coração, da nossa mente, no livro de Provérbios também, Salomão ali também, ele nos dá muitos conselhos de como a gente deve proceder, tanto com Deus, quanto com pessoas. Amém? Segunda pergunta que a gente deve fazer: se é uma decisão sábia, se a atitude, se a decisão que eu estou tomando, isso é uma decisão sábia? Através dessa pergunta, se eu estou tomando uma decisão sábia, ela vai gerar dentro da gente muitas outras perguntas. Por exemplo, eu vou tomar determinada decisão. Eu vou ter consequências futuras? Que tipo de consequências futuras eu vou ter na minha vida com aquela decisão que eu vou tomar? Outra coisa, onde isso vai me levar? Essa decisão que eu estou tomando, para onde é que ela vai me levar? Ela vai me levar de acordo com a vontade de Deus, ou ela vai me levar a me afastar de Deus? Outra pergunta:
a decisão que eu estou tomando, eu estou sendo precipitado? Quando a gente estuda sabedoria, que nem eu acabei de falar ali do livro de Provérbios, em Provérbios nos fala muito a atitude de sabedoria, e a atitude de sabedoria ele liga muito a gente tomar conselhos. Então é muito importante também, se eu estou agindo precipitado, se eu estou agindo de uma forma precipitada, eu já começo a identificar que eu também não estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Outra pergunta que eu posso me fazer também: isso vai gerar dívida? Essa decisão que eu estou tomando, será que aquilo que eu estou comprando realmente é necessário? Será que realmente é da vontade de Deus que aquilo que eu estou querendo comprar é para esse momento? De repente eu preciso comprar determinada coisa. Vamos dar um exemplo assim, uma coisa que é importante assim, que auxilia a vida de qualquer um automóvel. Eu quero comprar um automóvel, com certeza. Eu acredito que Deus vai se alegrar quando alguém adquire um automóvel. Mas quando eu vou comprar o automóvel, eu estou comprando esse automóvel de acordo com a minha condição financeira? Ou eu estou querendo comprar um automóvel que de repente ele está acima das minhas possibilidades? O que vai acontecer? Vai gerar dívida. Que nem a pergunta da reflexão: isso vai gerar dívida? Eu tenho que me perguntar. Se eu comprar algo que está acima daquilo que eu posso pagar, isso vai gerar dívida. E essas dívidas vão trazer problemas futuros. Então, se vai trazer problema, se é uma coisa que não vai ser para abençoar, então a gente já começa também a ter um entendimento que não está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, né? Outra pergunta que a gente pode se fazer: essa atitude que eu estou tomando vai prejudicar alguém? A gente até pode linkar ali com consequências futuras ali, que nem a gente trouxe um pouquinho antes ali, nessas perguntas de reflexão. Então, vai prejudicar alguém? Vai ter consequências futuras? Por exemplo, eu trabalho num determinado lugar. Daqui a pouco, eu não estou contente naquele lugar que eu estou trabalhando. Então, às vezes, a gente pensa assim: Deus quer o melhor para mim. Esse lugar aqui eu não estou me sentindo bem. Eu vou sair daqui e depois eu arrumo outro. Mas será que tu não vai ter uma consequência? Daqui a pouco tu está ali naquele lugar, está trabalhando. Aí tu imagina assim: mas eu arrumo outro lugar. Tá, e se não arruma? Olha as consequências que vai trazer, não só para a pessoa que está tomando a atitude, mas para a sua família. Então, quando a gente fala assim, vai prejudicar alguém, a gente está ligando a família. A gente está falando também, a gente pode abrir essa questão da gente ter uma decisão sábia, a gente pode abrir em várias áreas da nossa vida. Podemos assim trazer um exemplo aqui na igreja. Daqui a pouco uma pessoa está enfrentando problemas, está descontente com uma situação ou outra, e daqui a pouco ela resolve dizer assim: eu não quero mais seguir, eu não quero mais frequentar a igreja, vou dar um tempo. Mas não reflete se aquilo ali não vai trazer uma consequência futura.
E a gente disse ali, essa consequência futura, ela vai refletir na vida de quem está tomando aquela atitude, como na vida de pessoas, da sua família, de outras pessoas. A gente pode também trazer numa situação profissional, daqui a pouco eu tomo uma atitude errada lá, que vai prejudicar não só eu, mas vai prejudicar colegas. Então a gente tem que o quê? Quando a gente fala em decisão sábia, a gente tem que ponderar essas perguntas, a gente tem que se perguntar: vai ter consequência futura aquela atitude? Onde vai me levar? Eu estou agindo de uma forma precipitada, vai gerar dívida, eu vou prejudicar alguém. Então tomar uma decisão sábia é também trazer essas perguntas para a nossa mente, e a gente analisar cada uma com calma. Mas e aí, como é? Tá, mas eu estou com questionamentos, eu estou com situações assim que eu não estou conseguindo resolver. Como é que a gente pode fazer? Nosso manual que nós devemos fazer, manual prático do cristão, é a oração. Então eu tenho que colocar esses questionamentos, essas minhas incertezas, essas minhas atitudes que eu quero tomar, ponderar esse questionamento que a gente falou, a gente tem que colocar em oração, para que Deus, através do Espírito Santo, Ele diga, não eu impulsivamente, mas que o Espírito Santo, Ele nos diga, Ele nos dê a direção. Daqui a pouco, Ele pode te dar a direção, te levando a uma palavra. Daqui a pouco o Espírito Santo vai te levar à direção, ouvindo alguém que já passou por uma situação semelhante. Por isso que é tão importante a gente ouvir ensinamentos, conselhos de pessoas mais experientes, porque às vezes a gente pensa que a situação que a gente está passando é só nós. Mas esse momento é só meu, os outros não tiveram um problema assim. E muitas vezes o Espírito Santo vai nos dar a direção de ir até pessoas e expor aquela situação, para que Deus use a vida dessa pessoa para nos dar conselhos, para daí sim a gente ter decisões sábias e estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Terceira pergunta que eu tenho que me fazer: eu sinto uma paz genuína em relação àquilo que eu estou querendo tomar uma atitude? Vamos abrir, vamos voltar lá ao livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. O que a palavra que diz fala sobre a paz? Então, a palavra diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então aqui Paulo está falando à igreja de Colosso, para que a paz de Deus domine aqui dentro de nós. Por que ele já está falando isso? Porque antes ele falou, através do conhecimento, sabedoria e inteligência. Então quando eu adquiro conhecimento, que nem a gente falou antes, através da prática da palavra, eu começo a entender o que é essa paz que a palavra está nos ensinando a gente ter. Então, muitas pessoas oram a Deus antes de tomar suas decisões, e é correto, a gente tem que fazer isso, a gente tem que
pedir a direção de Deus para estar dentro da sua vontade. Só que muitas vezes elas pedem, elas oram, mas elas não dão a oportunidade de Deus responder. Elas também falam de seus desejos. E também, por não esperar também a resposta de Deus, elas presumem que Deus está dando um sinal verde. Então, às vezes eu pedi a Deus, eu botei a situação a Deus, mas eu não dediquei um tempo naquela oração para ver se realmente aquilo ali está trazendo paz. Está trazendo paz no meu coração, Deus está confirmando aquilo. Muitas vezes, a gente não pode forçar essa paz. Mas como é que a gente vai entender então que essa paz vem de Deus? A gente tem que tirar um tempo onde a gente tem que estar. Primeiramente, a gente não pode estar numa situação de nervosismo, numa situação de ansiedade, porque quando as nossas emoções estão numa situação de nervosismo, ansiedade, inquietação, a gente vai estar numa situação que a gente vai estar ali totalmente preocupado. Então a gente tem que procurar primeiro o quê? Se acalmar. A gente tem que procurar se aquietar, tirar de um momento assim, calmo, tranquilo, que nem Jesus ensina. A gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ali tem que ter aquela questão do silêncio. Tem que ser um ambiente calmo, tranquilo. Eu tenho que estar com aquele momento, com as minhas emoções também, calma. Se eu entrar agitado, se eu entrar nervoso, daqui a pouco eu posso estar ali querendo entrar numa situação de oração, e ali eu vou daqui a pouco ter entendimento que aquela decisão está vindo de Deus, mas não é, é as minhas emoções que estão aflorando. Então, para a gente começar a entender quando é que Deus vai nos dar uma resposta de paz dentro de nós, a gente tem que ir contra essas questões de sentimentos e emoções impulsivas. Por exemplo, a gente levou determinada situação para Deus. A gente quer tomar determinada atitude. Eu quero saber se aquilo ali meu coração vai estar em paz. Então, primeira coisa, se dentro de mim, dentro de cada um de nós, a gente levar aquela situação e não tiver uma agitação, então primeira coisa, quando eu não sinto uma agitação, aquele chamado assim, ó, que a gente sabe, a gente sente, quando a gente está numa questão assim, que não é legal, uma coisa errada, a gente sente algo lá dentro. A gente sente um aperto, aquele friozinho, a gente sabe quando uma situação não é correta. Então isso já é um primeiro sinal que o quê? Que ali não está em paz, que não é o sim de Deus. Mas se eu levar um questionamento, e eu sinto, dentro de cada um a gente sente, que aquilo ali nos deu uma paz, uma tranquilidade, a gente já começa a entender que aí sim, Deus está começando a dar um sinal verde para cada um de nós, né? Caso a gente sinta uma agitação, ou que nem a gente falou, algo lá dentro que não é ruim, de novo, pare, ore novamente, continue pedindo a direção de Deus. Se você não sentiu aquela tranquilidade, continue, estabeleça então
um propósito de oração, para que Deus, no momento que Ele lhe der a paz, você vai saber se aquilo que você está querendo tomar de atitude está de acordo com a sua vontade ou não. Porque uma coisa é certa: quando Deus não quer que a gente faça determinada coisa, tome determinada atitude, Ele não vai permitir que a gente tenha paz. Então, se eu busco na palavra, se eu busco oração, coloco para Deus, e mesmo assim eu não tenho paz, então é porque Ele não quer que você tome aquela atitude. Deus não vai dar sinal verde quando não tiver aquela paz no nosso coração, que nem a gente leu na palavra. Domine em vossos corações, que a paz de Deus domine em vossos corações. Quando essa paz não dominar, a gente tem o quê? Primeiro, eu posso não ter a resposta da onde eu devo ir, mas se eu não tenho a paz, eu já tenho a resposta que aquilo que eu quero fazer não é para fazer. Amém? Quarta questão: isso é adequado a quem eu sou como um seguidor de Jesus? Então, quando eu vou tomar determinada atitude, eu tenho que me perguntar se essa atitude ela é adequado a quem cada um de nós é, seguidor de Cristo. Ela está de acordo para quem se diz um cristão? Por exemplo, determinada atitude que eu vou tomar, ela é coerente com o testemunho? Que nem a gente trouxe o exemplo anterior da honestidade. Se eu for tomar determinada atitude e essa atitude ela não tiver transparente, não for honesta, ela não vai estar coerente com alguém que testemunha de Cristo. Então eu tenho que procurar, quando pesquisar nas Escrituras, que a gente falou, alguma decisão que eu quero tomar, eu vou procurar o quê? No testemunho de Cristo. Quando determinado assunto a gente puder relacionar a palavras que Cristo está ensinando, ali a gente vai ter a resposta. Primeiro, se eu estou dando testemunho na minha decisão de acordo com Cristo. Segundo, ali vai estar a direção, se o assunto que eu quero tomar atitude estiver em palavras que Cristo falou, ali também ele vai estar escrito se aquilo ali está coerente ou não com a palavra, por consequência, com a vontade de Deus. Vamos abrir ali, vamos ver o que Jesus fala a respeito de fazer a vontade de Deus. Vamos abrir lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42 e 43. Então o que Jesus diz? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. No 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aleluia, glórias a Deus. Olha aqui o ensinamento que Jesus está tendo aqui. Aqui Jesus está prestes a ser preso e a ir para a cruz. Então ele está numa total situação aqui de quê? De angústia.
Cristo aqui está numa situação de angústia, assim, numa situação de opressão ali. E mesmo assim, ele pede para que Deus estabeleça a sua vontade e não a dele. Então ele está numa situação que muitas vezes a gente, numa situação muitas vezes tranquila, a gente toma decisões que a gente não está numa situação oprimida, e a gente já toma decisões sem consultar a Deus, sai tomando atitude. E olha, e esse ensinamento que Jesus está dando, ele está numa situação ali prestes a ser preso e a ir para a cruz. Então Jesus está nos ensinando que quando a gente tiver numa questão, enfrentando um problema, uma dificuldade, a gente tiver num momento ali que a gente tiver em muita dificuldade, nesse momento, busque a Deus, peça a Ele que Ele mostre a sua vontade. E olha o que aconteceu ali. Deus mandou um anjo do céu que o confortava. Aleluia! Então, eu aprendo também que quando eu busco de Deus, quando eu busco querer fazer a sua vontade, Deus também vai mandar conforto na minha vida e na vida de você que está assistindo. Então eu não sei o problema, provação, luta que cada um está enfrentando, mas nessa palavra, Jesus estava numa situação de um grande desespero, e Deus mostrou o quê? Conforto para ele nesse momento. Então eu creio que da mesma forma que Jesus teve conforto, Deus vai trazer conforto na vida de cada um. Amém? Quinta pergunta: isso se encaixa no plano de Deus para a minha vida? Decisão que eu quero tomar, ela se encaixa? Que nem a gente falou antes, plano ou propósito de Deus na minha vida. Quando eu vou tomar uma decisão, ela está de acordo. Por exemplo, eu tenho um entendimento, né? Quando a gente começa a seguir uma vida em Cristo, que a gente começa a aprender da palavra, a gente começa a praticar da palavra, a gente sabe, por exemplo, que um dos mandamentos que Jesus nos deixou é de pregar a sua palavra, levar a sua palavra, ensinar a sua palavra. Então daqui a pouco, será que se eu tomar uma atitude que me afaste, por exemplo, de ter relacionamento com pessoas, eu não vou estar podendo levar a palavra? Será que realmente isso vai estar dentro da vontade de Deus na minha vida? Se eu tenho esse entendimento que eu tenho, que Cristo quer usar a vida de cada um para levar os seus ensinamentos, para levar a sua salvação, para levar curas, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Quando eu tomo atitudes, eu estou pensando nisso? Será que está de acordo uma decisão que eu tome de questão profissional? Ela vai se encaixar com essa questão? Ou essa atitude que eu estou tomando é uma atitude que eu vou ter uma promoção individual, uma promoção, uma questão que envolve só a mim, só a minha família? Será que quando eu tomar uma decisão, muitas vezes, eu não estou sendo egoísta? Que nem a gente trouxe o exemplo ali de uma pessoa que está enfrentando o problema e daqui a pouco resolve, eu quero me afastar de Deus, eu quero sair da igreja. Ela vai estar interferindo, ela vai estar tendo
consequências. Que nem a gente disse aqui. Ela vai sair do plano de Deus. Então eu tenho que pensar, mas essa decisão que eu vou tomar vai sair do plano de Deus? Estou me afastando de Deus. Então vai sair do plano de Deus. A gente, que nem a gente falou do engano ali agora há pouco. O Satanás também, ele leva muitas pessoas a essa questão do engano. Que na minha casa eu posso buscar Deus. Eu posso buscar Deus só no culto online. Claro, a gente sabe que é bênção a palavra ser propagada, a gente está aprendendo. Mas a gente tem que entender que quando eu tomo uma atitude daqui a pouco só ficar me isolando, só ficar no conforto da minha casa, será que isso está de acordo com o plano de Deus? Será que o plano de Deus não é que eu tenha também relacionamento com pessoas? Que eu vá aprender com pessoas e ensinar pessoas? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente só tem que aprender. Mas na verdade a gente tem que aprender, e muitos que vêm, a gente também tem que ensinar. Então a gente também tem que ter uma mentalidade que a gente não é só aquela pessoa assim, são determinadas pessoas que têm capacidade para aprender e para falar. Não, plano de Deus é o quê? Que a gente leve a sua palavra, que a gente aprenda e ensine essa palavra. Foi isso que Cristo ensinou. Ele não falou que determinadas pessoas vão falar e ensinar essa palavra. Não, Ele quer que todos. Então fica essa reflexão, essas atitudes que eu tomo, ou que eu pretendo tomar, ela está de acordo com esse plano e propósito que Deus tem para a minha vida? Amém? A última questão. Essa decisão, essa atitude que eu quero tomar, vai honrar a Deus? Então eu tenho que pensar, isso que eu quero fazer, será que eu estou honrando a Deus? Ou eu estou sendo uma atitude, que nem a gente falou antes, egoísta? Então a forma que eu estou fazendo determinada atitude, fica evidente que eu sou alguém que serve a Deus? Por exemplo, uma coisa que a gente às vezes vê no nosso meio aqui na igreja. Eu não estou sendo abençoado, então eu dava minha oferta, eu dava meu dízimo, e agora não vou fazer mais. Será que esse tipo de atitude é uma atitude que honra a Deus? Porque quando você declara isso, você está declarando que você não confia em Deus. Agora, quando eu faço isso por fé, isso é um exemplo. Pode ser, a gente pode aplicar também na palavra. Eu busco a palavra, eu leio todo dia, eu faço a minha oração, eu falo para as pessoas do amor de Deus, eu falo para as pessoas da palavra, mas como as coisas não acontecem na minha vida, eu vou deixar de fazer. Mas isso aí você está deixando o quê? Você está, primeiramente, você não está mostrando para as pessoas falta de capacidade, ou que você não está tendo competência para executar algo. Você está mostrando para as pessoas que você não honra aquele Deus que você diz que serve. Então, esse princípio de honrar a Deus, ele está inserido como um contexto assim que a gente pode dizer importante, ele está muito acima de outros. Porque para mim, querer que a vontade dele se estabeleça na minha vida, que para mim seguir seus planos, seus propósitos, eu tenho que ter atitudes que honrem a Ele. Com a minha boca, com o meu tempo, e também com a minha maneira de agir, com as minhas atitudes.
Então isso eu mostro que eu honro a Deus. Quando alguém quer fazer algo que você vê que é errado, e você vai lá e diz para aquela pessoa: a palavra de Deus não aconselha a fazer isso. E isso você está honrando a Deus. Não é você estar querendo mostrar que você entende para falar para aquela pessoa, mas não, você está mostrando que você honra o Deus. É Ele que pode mudar uma situação que você não está sabendo encarar, que você não está sabendo resolver. Mas quando você leva uma atitude que mostra que você honra a Deus, é Ele que vai agir naquele problema e na vida daquela pessoa. Então, nossas ações e atitudes, elas devem estar de acordo com o que Deus é. E nossa melhor atitude de honra a Deus está aqui, é o princípio que a gente trouxe em semanas anteriores. É ser obediente à palavra dele. Se eu botar em prática o princípio da obediência, com certeza você vai estar levando o maior valor de honra a Deus. E Ele, em retribuição à sua atitude de obedecer e honrá-lo, Ele vai mostrar a sua vontade, Ele vai fazer com que você entenda a sua vontade, os seus planos e os propósitos que Ele tem na vida de cada um de vocês. E para nós encerrar, vamos abrir aqui em duas passagens que Deus descreve qual a vontade dele na nossa vida. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que a palavra de Deus fala aqui em Romanos 12, 2, a respeito de sua vontade? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra, primeira coisa, a vontade de Deus, para você experimentar aquilo que Ele tem de bom na sua vida, não se conforme com o mundo e com o pecado. Essa é a primeira vontade que você começa a entender que Deus tem na nossa vida. E para nós encerrar, vamos abrir um pouquinho mais à frente no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. O que Paulo está falando aqui a respeito da vontade de Deus? Então, Efésios 1, versículo 11. Nele digo, Paulo está falando de Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Do 12, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo.
glórias a Deus, a palavra de Deus diz que Ele quer que nós sejamos louvor da sua glória. Essa é a principal vontade de Deus na minha e na sua vida. Vamos tirar um tempo de reflexão, vamos ouvir um pouco esse louvor e na sequência estaremos orando para encerrar essa palavra. Guia-me em teus caminhos, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é Pai, boa, perfeita e agradável. em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oh, Senhor, eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a entender, Pai, a sua vontade, Pai, na vida de cada um, Pai. Nos ensina, Pai, nos mostra, Pai, o caminho, Pai, que nem a tua palavra diz, Senhor, que o caminho é através do conhecimento, Pai, que o conhecimento gera a prática da palavra, Senhor, pois assim nós estaremos, Pai, mais perto de Ti, Pai. Assim, Senhor, nós começamos a conhecer, Pai, qual é o plano, qual o propósito, Pai, que o Senhor tem em nossa vida, Pai, e a gente entendendo, Senhor, a Tua vontade, Pai, a gente vai seguir, Pai, esse plano, esse propósito que o Senhor tem, Pai, na nossa vida, Pai, e a Sua vontade, Pai, acima de qualquer outras, Pai, é que a gente, Pai, não aceite pecado, Senhor, que a gente, Pai, repreenda o pecado, Senhor, que a gente se arrependa, Pai, que a gente entenda, Pai, que o nosso alvo é Cristo, Pai, e através de Cristo, Pai, dos seus ensinamentos, Pai, eu começo a me desviar do pecado, Senhor, para que a gente venha ser, Pai, honra, Pai, que a gente venha ser louvor da sua glória, Pai, pois assim, Pai, o seu nome, Pai, vai ser honrado, Pai, vai ser glorificado, Pai, através da vida, Pai, daquele, Pai, que se afasta do pecado, Senhor, e anda conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então, encerrando, né? Antes só deixar o aviso, né, a todos que estão assistindo, que essa palavra, como outras palavras que são pregadas aqui na igreja, né, você pode acessar no link da igreja, Igreja Batista da Fé Gravataí, através do seu link no Facebook, no YouTube também, você pode achar palavras também pelo endereço Igreja Batista da Fé Gravataí, ou pelo tema da mensagem também, você pode achar as palavras, né? Quero deixar também o convite a todos
que no próximo domingo estaremos fazendo a ceia do Senhor aqui na igreja. Então, todos aqueles que puderem vir de forma presencial, que venham. Então, vamos estar renovando a nossa aliança com Deus, vamos estar praticando a vontade que Ele tem, que a gente esteja renovando a nossa aliança com Ele, né? Então, aqueles que têm as suas primícias também, não esqueçam de trazer. Quero deixar também a todos que estão assistindo uma boa noite, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Deus traga bênção na vida de cada um, em nome de Jesus, amém.